Bom, dando continuidade agora ao estudo dos sufixos na segunda parte. O que é o sufixo? Relembrando, é aquelas regrinhas que te darão assim, uma noção muito vasta de palavras em inglês, mesmo sabendo o significado. Então, por exemplo, vamos começar pelo NES. Lembrando que esses 3 módulos, eles compõem aí um bojo de aproximadamente umas 800 palavras só nesses 3 blocos que teremos agora. Estamos no segundo e o terceiro é o próximo. NES. O adjetivo mais o NES, ele representa um estado ou qualidade. Então, relembrando, NES é um estado ou qualidade da palavra. Aqui embaixo nós temos dark. Então, darkness seria o quê? O estado de escuro, ou a qualidade de escuro, que seria escuridão. Dark, a palavra original, darkness, com o sufixo ness, você teria escuridão. Happy, então quando você estiver assistindo filme ou coisas parecidas, lendo revista ou dialogando, e alguém te disser happiness é felicidade. Gentil, com o sufixo ness, fica gentileza. Polite, quer dizer bem educado, seria politeness, que seria boa educação. Egoísta, com o sufixo ness, ficaria egoísmo. Macio, suave, seria softness, seria maciez, suavidade. Grosso, espesso, seria espessura, com o sufixo ness. Useful, que vamos relembrar o conceito anterior. Useful, qual que é? A origina da palavra use, que é uso. Use é uso. Useful é aquele termo, full, lembra? Aquele termo que maximiza a palavra, coloca potência. Então, uso, aqui fica útil. Useful. E usefulness seria utilidade. Vamos passar para o próximo slide. Agora, essa terminação it, né, o sufixo it. O sufixo it, na palavra, ele representa a qualidade de. Ele é igual ao sufixo idade do nosso português. Olha que interessante, então. Olha que curioso. A maioria das palavras que nós temos na origem portuguesa que termina em idade é porque ela também origina do latim. E, consecutivamente, tudo que termina em idade no português, assim, a maioria, né, não é tudo, mas assim, a grande maioria, origina do latim. E o que terminar em idade ou idade do nosso português, nós acrescentamos it. Curioso, né? Então, por exemplo, aqui, personalidade. Aqui, você acrescentaria o quê? Personali, aí você colocaria it. É claro que a pronúncia seria personality, mas personalidade, tira o idade fora, acrescenta it. Bem interessante. Então imagine a quantidade de palavras que você poderá aplicar essa regra. Cuidado que não são todas as palavras. Mas a boa vantagem é você pode até errar uma e outra, mas assim, a grande maioria você já vai traçar nesse exemplo. Então, por exemplo, aqui outra palavra, generosidade. Generosidade, você tira o dade e coloca o it, fica generosity. Possibilidade. A pronúncia de possibilidade é possibility. Então, né, nem sempre a pronúncia vai ser igual nós falamos no português. Mas isso, com a prática que nós passaremos nesse curso, através de como assistir filmes, como ouvir áudios, enfim. Então, com essas dicas que passaremos nos tópicos seguintes, né, adiante, você poderá ter a fluência falada, né? Porque o inglês, de todos os idiomas, o inglês é um dos idiomas que você escreve de uma forma e fala do outro. Então, o inglês ele não é falado da forma como é escrita. Por isso que sempre se deve começar pela língua inglesa, ouvindo, para depois escrever. Vamos pegar aqui alguns exemplos que eu coloquei aqui relacionados, que eu achei. Ó, vamos pegar um exemplo aqui, habilidade. Seria apto. Apto, quando você acrescenta it, uma capacidade para ele, uma ação. Então é habilidade. Por exemplo, pronúncia não é able, não é. Seria able. Able. E você teria o quê? Ability. Habilidade. Active. Activity. Disponível, se você acrescentar o it, seria disponibilidade. Complexo, acrescentando a terminação it, complexidade. Lembrando o seguinte, idade, no português. Tem duas formas de você aplicar essa regra. Ou pelo original do português, que é o idade, ou você pegar, por exemplo, a palavra de origem do inglês e colocar it, que você vai estar colocando o quê? A ação, né, do que aquilo se refere. Flexível, então seria flexibilidade. Generoso seria generosidade. Úmido, acrescentando it, seria umidade. Pessoal seria personalidade. Lembra o seguinte, personality. Perfeito?
possível, possibilidade, provável, probabilidade, produtivo, produtividade, responsável, responsabilidade, sincero, sinceridade. Então, acrescentou o it, é o mesmo que o nosso terminação dade do português. Você está colocando o quê? A qualidade do que equivale, né? Entendeu? A qualidade do que equivale à palavra anterior. Vamos adiante. Mais um exemplo aqui. Chon, ou sion. Pode ser dito som ou chon, depende da palavra. Vamos lá. Sion. Eu vou portuguesar para você entender, né, o termo. Deixa eu pôr aqui, eu vou falar chon, mas não é o adequado. Mas é porque também não é uma palavra. Isso aqui é um sufixo. Vamos lá. T-I-O-N. Quando você pega uma palavra e coloca T-I-O-N, você está dando o quê? Um estado, uma ação do que equivale ao sufixo. Seria aqui embaixo, um exemplo. Ó. Direct, né, que seria direcionar. Até coloquei aqui em marrom para explicar para você. Então, quando eu coloco tion, eu estou falando o quê? Direção. Eu estou falando da ação, do que é direcionar. Sempre tion é o mesmo que são no português, equivale à ação. Então, vamos lá. Deportar, né? Então a ação de deportar é a deportação. Então você pega, no português seria assim. Então, mas no inglês você colocaria chon. Perfeito? Agora, essa é uma forma de você avaliar. Tem outra maneira. Digamos que você queira, eu quero saber então, como que eu escrevo deportação, mesmo que você não conheça a palavra, mas você sabe que ela é deportação, a maioria são do latim, então a grande probabilidade dela ser escrito por deportation é muito grande. Tem algumas exceções, mas a maioria das palavras, elas seguem essa métrica. Então, vamos ao exemplo aqui. Deportação. Deportação, você tem deportation, administração, né, do nosso português, você tira o som, coloca o chon, né, ou o sion, e você tem o quê? Administration. Administration. Demonstração, você tira o som do português e coloca chon e fica demonstration. Perfeito? Então tá. Então, lembrando o seguinte, a origem desse sufixo é o latim, portanto, as palavras que se aplicam na maioria da origem latina, mostrando uma grande semelhança e equivalência com o português. E é o mesmo caso aqui embaixo, por exemplo, então, se nós temos acomodar, qual que é a ação de acomodar? Acomodação. Bom, para não confundir, lembre-se o seguinte, eu vou retornar aqui. Sion, chon, ele pega aquela palavra e coloca a ação do que fazer. Então, por exemplo, você tem uma palavra no inglês e quer colocar a ação nela, por exemplo, assim, acomodar. Acomodação, coloca chon, pronto, você já colocou a ação na palavra. Por exemplo, adquirir. Não, eu quero falar aquisição. Então está aqui, ó, você coloca chon. Não, ação. Atuar, agir. Aí você fala, não, ação. Aí, action. Como está aqui embaixo no terceiro exemplo. Bom, voltando em acomodar, accommodation, que é originado do quê? Do accommodate. Adquirir, passaria aquisição. Atuar, ação. Administrar. Quero colocar administração. Então, você coloca chon. Participar de, que seria attend, né? Você tem também atenção. Definir, definição. Demonstrar, demonstração. Deportar, né? Deportação, como já explicamos. Descrever, descrição. Direcionar, direção. Enfim, discutir, discussão. Distribuir, distribuição. Ou seja, tudo que envolve fazer a palavra ter ação. Educar, educação. Coloca chon. Eleger, eleição. Avaliar, avaliação. Exagerar, né? Enfim, vai, olha. Bem vasto, né? O que nós podemos fazer. Perfeito? E olha, e tem que colocar embaixo aqui que tem muito mais, porque ele é muito vasto. Quando você coloca chon, você coloca ação à palavra. E é muito vasta a gama de palavras que compõe, né, essa regrinha. Vamos passar para a próxima então. Ficou bem claro, né? Eu espero que sim. Mas dá uma revisada, depois eu vou te mostrar também, né, na internet como você pesquisar sobre isso também.